refugiado, ele trata-se de uma questão humanitária. A pessoa busca viver em outro lugar, não porque quer, esse é o primeiro ponto, e sim porque é obrigada. E também um ponto que é interessante, para quem não entende exatamente do que a gente está falando, ela se vê obrigada por situações extremas. A vida dela está em risco. Primeiro, ela gostaria de continuar vivendo no seu país de origem, senão seria imigrante, quer viver em outro país voluntariamente, como eu já falei que tem até brasileiro no exterior em grandes quantidades. De qualquer forma, ele é perseguido, não é? E isso faz com que ele não possa continuar vivendo onde ele gostaria. E quando a gente fala é perseguido, o assunto é muito sério. Você tem desde conflitos armados que colocam uma família inteira em risco, ela está na linha de fogo, ou ela sai de lá, ocorre o risco dele, o pai de família, a mãe de família, os filhos morrerem ali naquele conflito armado. Não há condições de continuar vivendo. E no fim, queremos só amor. Eu e você. Né? E agora está chegando os sírios também aqui. A escória do mundo está chegando aqui no nosso Brasil. Aí bota 10 mil qualquer. Bota terrorista, bota aí assassino, estuprador e desce no Porto de Santos, no Porto de Vitória, lá em Cabedelo, onde você quiser, bota 10 mil. Existe um preconceito de que refugiado viene fugindo ou viene fazendo coisas malas. Não é assim. Refugiados somos pessoas exatamente igual a vocês ou a qualquer qualquer cidadão brasileiro que venimos a respeitar e que nos respeitem. Quando houver problema de solução, basta atitude, dizer mais sim que não. É só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Alguns pensam que o problema é de ninguém, mas é preciso ver que ele é seu também. Temos que entender pra mudança acontecer. Você também precisa querer. Eu e você. Ela se chama Aya, tem 8 anos e treme de frio. Faz 10 graus. Ela e seu irmão estão entre os 3 mil refugiados presos na lama, a apenas alguns metros da União Europeia. Ali é a Croácia. A fronteira está fechada. Apenas os mais velhos, os doentes e crianças podem passar. A mãe de Aya, que está grávida, conseguiu cruzar. O marido está desesperado para fazer o mesmo. A situação está longe de tranquila. Há 2 dias chove aqui. Yes, children, need food, need water. No. Este homem diz que crianças estão passando sede e fome. Yes. Nas poucas tendas que protegem da chuva, mais desespero. O problema nesta crise na Europa é a falta de coordenação. A Sérvia trouxe os refugiados até a fronteira e os deixou aqui. E todos os dias, milhares de outras pessoas tentam chegar à Europa. O filho desta mulher morreu na guerra na Síria. E ela disse que o resto da família morrerá aqui, vítima do frio. De repente, um grupo de refugiados enfrenta a lama e a barreira policial. Resultado: mais crianças separadas de seus pais. Aya e sua família finalmente conseguem cruzar para reencontrar a mãe. Este grupo de refugiados teve a passagem liberada pela polícia croata, mas com mais gente chegando, o caos aqui está longe do fim. Tudo que se perdia
dia não haverá mais obstáculos pra tropeçar. Vamos reconstruir a paz quando o tremor passar. Somos o mundo, no fundo a esperança existe. Vamos lutar pra essas crianças não crescerem tristes. Mundo melhor, eu e você. Podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Amor ao mundo. Não It's a mess, and it's a shame, and we're going to have to be very tough. I think maybe we're going to be seeing a big change. You mean more terror strikes? Yeah, because we've been weak. Our country has been weak. We're letting people in by the thousands and tens of thousands. I've been saying you got to stop it, and this has been going on for a long time. Thousands of people are pouring into our country. We have no idea what we're doing. Our leaders are, I don't even say weak, I say stupid. Infelizmente aqui, eu e mais um ou outro que discursou contrário a esse projeto apenas. É um projeto de lei que trata da migração. Ou seja, direitos a migrantes, à vontade. Se qualquer país do mundo quiser encher um navio de gente tua, pode trazer para cá, não tem problema nenhum. Esses termos, professor, qual que é a diferença, né, de imigrante e refugiado? É interessante essa questão porque muita gente confunde, acredita que todos os estrangeiros que estão aqui no Brasil têm o mesmo status jurídico, status legal. Primeiramente, aqui no Brasil, nós temos uma classificação jurídica já há muitos anos, que veio se aperfeiçoando para diferenciar os estrangeiros que estão no Brasil. Você tem os imigrantes, né? Os imigrantes são aqueles que optam por vir ao Brasil, ou brasileiros no exterior, né? Porque muita gente fala dos que vêm para cá, mas esquece que nós temos aí pelo menos 5 milhões de brasileiros, ou seja, um número gigantesco. Só para a gente ter uma ideia, é quase o dobro da população do Uruguai. A gente conseguiria povoar 2 países só o que tem de brasileiros no exterior, né? Então, são imigrantes. O que seriam imigrantes? São pessoas que optam por viver em outro país. Geralmente buscando emprego, uma melhor condição de vida, né? Melhores salários. Então, a condição de vida, uma melhor situação econômica, geralmente é o motor que faz com que a pessoa procure viver em outro país. Aí você tem alguns outros casos, né? Por exemplo, de identidade cultural, ou conhece-se alguém no exterior, acaba se casando e decide viver por lá, ou o contrário. Mas o que tem que ter em mente é que imigrante é aquele que voluntariamente né, ele decide viver em outro país. O refugiado, ele trata-se de uma questão humanitária. A pessoa busca viver em outro lugar, não porque quer, esse é o primeiro ponto, e sim porque é obrigada. Se qualquer país do mundo quiser encher um navio de gente tua, pode trazer para cá, não tem problema nenhum. O mesmo status de turista. O cara está andando por aqui, resolveu ficar, vai ficar. Não se vai checar antecedentes criminais. Nós temos uma lei própria para isso de 1997, né, que trata especificamente da questão do refúgio, até porque é diferente, como a gente já falou aqui, né? Se quiser a gente dá exemplos de horrores que essas pessoas passam nos seus países, o que as obriga a sair de lá. De qualquer forma, a legislação é boa, nós temos, o Brasil ratificou os principais tratados internacionais sobre o tema e ter esse arcabouço jurídico é importante a gente ter aqui. Até porque no Brasil não é refugiado de fato. A pessoa chega aqui sendo perseguida, já é reconhecida, ela tem que fazer um pedido. Então é feita uma análise jurídica, há um órgão próprio para isso que chama CONARE lá em Brasília e ele vai analisar se é refúgio ou não. Então é muito importante o telespectador ter em mente que não é algo automático ou não há uma desorganização. E só para vocês terem uma ideia, cerca de 80% dos pedidos de refúgio no Brasil são negados. Eles falam, não, você não é refugiado. Então é um número residual. Então é séria essa questão no Brasil, é séria essa abordagem. O que tem que ficar claro para as pessoas, né, é que é feita toda uma análise. Quando a pessoa chega aqui e fala, olha, eu sou refugiado, não é automático, ali já recebe uma autorização, já permanece no Brasil, não é assim. Ele tem que dar entrada num procedimento, num processo, tá, perante o CONARE, que é o órgão próprio do governo, que vai analisar
se aquela pessoa é refugiada ou não. Ela tem que provar não só, tá certo, a sua conduta, o seu caráter, que não tem problemas relacionados com cometimento de crimes, que não está relacionado com grupos terroristas. Estão aqui criando um país sem fronteiras. Como eu disse, qualquer país do mundo pode encher um navio, botar 10 mil, jogar num porto qualquer aqui do Brasil e ele vai ser acolhido de braços abertos. Não temos estrutura para isso. Ele é um estrangeiro regular no país, ele tem direito aos serviços públicos brasileiros e são serviços públicos que a gente já sabe que, em geral, não são de boa qualidade para nós nem para eles. De qualquer forma, a maior parte desses estrangeiros que vêm para cá, não sei os angolanos, eles nem falam o nosso idioma, tem o desafio do idioma. Vivem em outra cultura, não tem amigos, não tem conhecidos, não tem às vezes onde viver. Então a maior parte dos serviços que são prestados a eles aqui no Brasil não são serviços especificamente públicos para eles. Falta política pública. Eles e são o mais que o padre atendidos conhece bem, que muitas vezes, caridade. exatamente, essa demanda toda vai para entidades, Sim, não a é? sociedade civil que Sim. acaba substituindo, às vezes, o papel do Estado. Quais recursos? Muitas vezes são recursos particulares, fruto de doação. Sempre ouvimos assim, o país tem os braços abertos para as pessoas que vêm de outros países. O quanto isso é verdade? E mais, como combater o preconceito que existe? Então, um dado objetivo que é importante antes de te responder, que o Brasil não está acolhendo um grande número de migrantes e refugiados. A média mundial é 3% da população local. O Brasil nem alcança 1%, ou seja, 0,7% por aí. Então, o Brasil está entre os países no mundo que menos acolhe migrantes, podemos dizer. Quer falar alguma coisa, professor? Só algumas colocações o padre falou em relação ao pouco que representam quantitativamente os refugiados no Brasil. Não chegam a 10 mil. Nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, em extensão territorial o quinto maior do mundo, são mais de 200 países do mundo todo, só que quem quiser alguns dados aí a respeito do tema, né? Então, quantitativamente, eles não representam desafios para o Brasil. Não é? Então isso que tem que ficar claro, senão fica parecendo que a gente quer sobrecarregar os serviços públicos do país e etc. O mesmo status de turista. O cara está andando por aqui, resolveu ficar, vai ficar. Que também fique claro para a pessoa, aquela pessoa que foge, que vem para o Brasil, fugindo dessa perseguição, refugiando-se no Brasil, essa situação que fez com que ela fugisse, que vem aí com as outras perguntas iniciais, se resolve no seu país de origem, ela não tem mais direito de continuar como refugiada, porque ela já não é refugiado. Ela fugiu de uma situação. Aí ela se resolve pedindo imigração ou, como perdeu a justificativa do refúgio, ela não tem mais por que ficar aqui, ela volte para o país de origem. Até porque se a situação melhora no lugar de origem, se o conflito termina, eles voltam. Então, acho que ninguém quer sair do seu país de origem, como foi colocado. Está em jogo a vida. A pessoa que tem o direito de poder viver onde ele nasceu. Mas muitas pessoas não têm esse direito porque a vida está ameaçada. Então, acho que é importante entender. A pessoa não é que queira sair para fazer turismo. Não, a pessoa está saindo porque está em jogo a vida dele, das crianças, da esposa, de outros familiares. Tem gente que chega aqui, a última família que chegou e que acolhemos está com as marcas de tortura do Estado Islâmico no corpo, ele e ela. Então, imagina se nós também não acolhemos eles que foram torturados no Iêmen. Então, acho que a pessoa tem que entender, são situações limites, realmente. Um cidadão desse aqui vai poder ficar com 3, 4, 5 mulheres. Ele pode namorar uma menina de 10 anos de idade e engravidá-la se quiser também. É direito dele. E agora está chegando os filhos também aqui. A escolha do mundo está chegando aqui no nosso Brasil. Bota 10 mil qualquer. Bota terrorista, bota aí assassino, estuprador e desce no porto de Santos, no porto de Vitória, lá em Cabedelo, onde você quiser. Bota 10 mil. E tem gente que me acusa de ser xenófobo.
Imagina se fosse. Donald Trump, que disputa vaga republicana corrida pela Casa Branca, disse que vai enviar os refugiados sírios de volta ao seu país, se for eleito. A imigração acontece porque a Síria é um desastre e agora escuto que os Estados Unidos vão receber 200 mil sírios. Não sei, mas eles podem pertencer ao Estado Islâmico. Já viram um fluxo de imigrantes assim? São muitos homens e com aparência de pessoas fortes. Me pergunto, por que não estão lutando a guerra da Síria? Por que estão se dirigindo para a Europa? Sério isso? Por que não estão lutando a guerra da Síria? Por que estão se dirigindo para a Europa? Sério isso? Precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos. O Fernando Alves, ele coloca aqui: eu sou a favor de ajudar essas pessoas nos países de origem delas. Ele está completamente certo, né? A grande solução para esses problemas é resolver as questões que fazem com que as pessoas tenham que fugir. Então, se a gente não quer mais receber refugiados sírios aqui, vamos resolver a guerra civil que se instalou na Síria. Mas até pelo que eu estou falando aqui, já dá para entender que é muito complexo resolver esses problemas. São questões que são muito difíceis e essas pessoas não continuam lá. Repito, não é porque elas não querem, senão elas seriam imigrantes. É porque elas não têm como permanecer lá. Então, concordo com a colocação de que a grande solução dos problemas, talvez, da humanidade está em resolver os problemas, os conflitos que existem nos países e que fazem com que as pessoas tenham que sair de lá. Agora, se você pensar no lado do ser humano, que não pode aguardar isso, ou que se ele aguardar lá, ele já não vai continuar entre nós, porque ele vai morrer, ele vai ser torturado, vai perder um ente da família, a gente tem que entender o lado dele, ou ele vai para algum lugar, ou ele vai acabar perecendo. Eu acho que é isso que tem que ficar claro para falar o que é refugiado. São Paulo é a região mais desenvolvida da América Latina e não é à toa. As pessoas vieram de fora ou deslocados internos, principalmente os nordestinos, ou estrangeiros que vieram para cá. Professor, bem lembrou, né? Foi a construção do nosso país. Vamos fazer uma análise mais técnica a respeito disso. Uma palavrinha final também. Eu gostaria de lembrar que o primeiro refugiado a ser acolhido no Brasil foi um vietnamita recolhido por um navio brasileiro em alto mar. Ele atualmente, isso 35 anos atrás. Atualmente eles têm uma empresa, dá trabalho para brasileiros, ele chegou com nada. Então até ajudou na economia do Brasil. Ajudou a criar emprego graças à criatividade, um outro olhar, uma outra perspectiva e formação. Então acho que aqueles que estão vindo não são uma ameaça, vão enriquecer a cidade de São Paulo e o Brasil. E uma última colocação, não só sobre os refugiados, sobre os estrangeiros em geral. Eu não sei se as pessoas se lembram da história do Brasil, né? Mas as pessoas que aqui estão, nós não éramos daqui. Né? Muitos são aqueles que são filhos de estrangeiros e vivem aqui, que são netos, e se você for colocar as gerações que nos antecedem aí para todos nós, né? A gente vai ver que estrangeiros somos todos nós aqui no Brasil. Então a gente tem que imaginar um pouco isso. Imaginar o quanto que vários grupos de estrangeiros trouxeram de evolução para o país. O que seria da agricultura, de vários tipos de produtos se não fossem os japoneses, o que seriam de setores da medicina se não fossem os libaneses, o que seria do comércio se não fossem os portugueses e por aí vai. São Paulo é a região mais desenvolvida da América Latina. E não é à toa, as pessoas vieram de fora ou deslocados internos, principalmente os nordestinos, ou estrangeiros que vieram para cá. Professor, bem lembrou, né? Foi a construção do nosso país. Faz o mundo bem melhor. Eu e você.
Quando acordamos, queremos mais um pra compartilhar. Os nossos sonhos, as tristezas que o tempo nos trouxe, são alicerces pra dar força e esperança hoje. Todos nós somos um mundo unido em amor. E quando essa canção bater, ninguém sentirá dor. Temos a luz pra estrada escura que o mundo caminha. Um sinal que te ajuda a achar tudo que se perdia. Não haverá mais obstáculos pra tropeçar. Vamos reconstruir a paz quando o tremor passar. Somos o mundo, no fundo a esperança existe. Vamos lutar pra essas crianças não crescerem tristes. Mundo melhor. Eu e você. Podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Amor ao mundo. Não precisa. Just you and me.